Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na falta ou na fartura, louvado seja sempre o Senhor. Pela falta ou pela fartura. Irmãos e irmãs, hoje estamos na continuação do Evangelho de domingo passado. E se vocês recordam bem, domingo passado, Jesus dizia a um dos seus discípulos: onde compraremos pão para toda essa gente? E o Evangelho dizia que Jesus falava isso para colocá-los à prova, pois sabia muito bem o que ele ia fazer. Aqui, na primeira leitura, Deus também diz algo semelhante a Moisés, quando ele responde a Moisés, dizendo e orientando: o povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Meus irmãos e minhas irmãs, nas duas situações do Evangelho de domingo passado, Evangelho que continua hoje, e também na primeira leitura de hoje, era uma situação de falta, de escassez, no deserto. Lá o povo estava no deserto. Jesus via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Depois Jesus viu que aquelas pessoas estavam com fome. Tinha, portanto, que providenciar algo para que eles comessem. Jesus vê o abatimento das pessoas naquele deserto. Aqui também se está no deserto, na primeira leitura. Não é Moisés quem vê a necessidade do povo, mas é o povo que agora vem para Moisés murmurar contra Moisés, porque estavam sentindo fome, estavam querendo algo para comer e estavam no deserto. E por que eles estavam no deserto? Porque tinham pedido a Deus para serem libertos da escravidão no Egito. Estavam no deserto porque estavam caminhando em busca da terra prometida, onde viveriam em liberdade, onde teriam fartura, pois assim Deus prometeu que daria a eles uma terra onde manava leite e mel, que eram justamente as comidas dos poderosos daquela época, dos faraós, o mel, que era sempre um alimento consumido pela nobreza ou pela elite lá do Egito. Deus promete para eles uma terra onde corre leite e mel. Acontece que para chegar nesta terra, para ter esta abundância, para ter esta liberdade, era preciso atravessar o deserto. Deserto que é lugar de provação. Na Sagrada Escritura, o deserto é sempre símbolo de provação e de encontro com Deus. Lembremos quando Jesus, antes de iniciar a sua missão e logo depois de ser batizado por João, para onde ele foi? Para o deserto, para ali ser tentado, para ali passar 40 dias jejuando, 40 dias em oração, e nos diz o Evangelho, depois ele foi tentado por Satanás, e a gente se lembra das tentações. O deserto é lugar, portanto, de provação, é lugar do encontro com Deus, é lugar de escutar também a Deus e de ver a sua providência acontecer. Olhemos então, irmãos e irmãs, para esta primeira leitura e o que ela tem a nos ensinar para nós, que estamos também em uma travessia,
em busca da terra prometida, não o espaço geográfico, como buscavam os filhos de Israel, mas estamos em busca da Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto. Somos um povo em marcha, somos um povo peregrino, somos um povo em romaria para a casa do Pai. A cada dia damos um passo nesta direção para chegarmos à casa do Pai. Nos diz então a leitura primeira desta Santa Missa: a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? É a murmuração do povo contra Moisés. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos aprofundarmos nesta murmuração. Primeiro, eles perguntam: por que nos trouxestes a este deserto? Porque Deus os libertou da escravidão do Egito. Eles estavam escravos no Egito, apanhando e tendo que trabalhar o dia inteiro. Não aguentando tanta humilhação, suplicaram ao Senhor que os libertasse daquela escravidão. Deus libertou o povo atendendo o seu pedido por meio de Moisés. Por que nos trouxeste a este deserto? Estão ali porque eles pediram a libertação. Para chegar na terra da libertação, na terra prometida, pelo deserto era necessário passar. Pelo deserto era necessário enfrentar as provações e os obstáculos. Por que nos trouxestes a este deserto? Para matar de fome a toda esta gente. Não, meus irmãos, Deus não mata de fome o seu povo. Deus não mata de fome os seus filhos. Deus é sempre Pai que providencia o necessário para os seus filhos. Jesus vai dizer, inclusive, no Evangelho: não vos preocupeis com o que comer ou com o que havereis de vestir. Olhai os pássaros do céu, não plantam, não semeiam, não ceifam, não juntam em celeiros, e no entanto, nenhum deles morre de fome, porque a todos o Pai alimenta. E depois Jesus vai perguntar: será que vocês não valem mais do que muitos pardais? Somos filhos de Deus, devemos ter sempre esta consciência. Deus é nosso Pai, Ele cuida sempre de nós, Ele nos ampara sempre, Ele está sempre nos acompanhando e está atento àquilo que a gente diz e àquilo que a gente faz e àquilo que a gente pede. O povo pediu para ser libertado. Deus enviou Moisés. Moisés agora estava conduzindo este povo pelo deserto para a terra prometida, porque Deus tinha prometido a este povo que daria uma terra onde correria leite e mel em abundância para eles, e eles teriam liberdade. Irmãos e irmãs, se fazemos um pedido a Deus, temos que estar preparados para aquilo que aquele pedido pode nos exigir, para aquilo que aquele pedido pode nos trazer. O povo pediu a liberdade, ser liberto da escravidão, mas não queriam atravessar o deserto, não queriam passar pela dificuldade, só queriam as coisas boas vindas da parte de Deus. Cuidado, muito cuidado, para não sermos ou fazermos parte deste povo, que só quer o que Deus tem a oferecer de melhor. O deserto muitas vezes é necessário, a provação é necessária também. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs,
o povo vai dizer, inclusive mentindo a Deus e a Moisés sobre como era a sua realidade no Egito. Eles, antes de perguntar por que nos trouxeste aqui no deserto, eles dizem: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. E quando estava apanhando, não queria morrer não pediu a morte não, pediu a libertação. Quando estavam apanhando dos egípcios, dia e noite e dia, com trabalhos forçados, não pediram a Deus a morte, pediram a Deus a libertação. Agora estão dizendo: quem dera que tivéssemos morrido no Egito. Não, eles não queriam morrer, eles queriam a libertação, porque pediram a Deus para serem libertos da escravidão. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Aí outra mentira: quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Mentira! Nenhum escravo come pão com fartura. Nenhum dono de escravo dá pão com fartura a seu empregado, a seu escravo. Dá o mínimo possível para que ele continue vivo e continue trabalhando. Nenhum escravo come pão com fartura, muito menos carne, que é produto nobre, que sempre era produto nobre. Comia as migalhas, comia as cebolas lá no Egito. E agora estão dizendo que sentavam-se lá junto às panelas para comer carne com fartura. Mentira deste povo que agora, ingrato, não reconhece a ação de Deus em seu favor. Não comiam carne com fartura coisa nenhuma, porque escravo não come carne com fartura, porque dono de escravo não ia dar carne com fartura para os seus escravos. Dá o mínimo possível. Basta a gente ver as situações de escravidão que acontecem aqui em nosso país e que de vez em quando a Polícia Federal bate lá em uma fazenda. Como é que aquele povo vive? Como é que aquele povo sobrevive? O que é que aquele povo come? Quando chegam lá, a polícia não encontra lá pessoas felizes da vida, gordas de tanto comer carne com fartura. Encontram pessoas sofridas, encontram pessoas que estão com deficiência na sua alimentação, porque estão trabalhando noite e dia em trabalho forçado, em trabalho pesado, e não estão tendo a necessária alimentação. O povo aqui reclama, o povo aqui mente, o povo aqui é ingrato para com Deus. Quem dera que tivéssemos morrido quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Deus está atento àquilo que o povo está dizendo. Deus está atento à murmuração do seu povo, a este povo a quem ele escutou o pedido por libertação e não por morte. Eles não queriam morrer no Egito, eles queriam ser libertos do Egito. Porque nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta gente. Deus não mata de fome os seus filhos, pelo contrário, Deus dá pão com fartura. Vejam, irmãos e irmãs, a murmuração, como diz a leitura, é contra Moisés e Arão, que estão conduzindo este povo. Acontece que a resposta não é de Moisés nem de Arão, a resposta é do próprio Deus, porque Deus, assim como ouviu um dia o pedido deles por libertação, agora está escutando a reclamação, a murmuração que eles fazem. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. Será chuva de pão. Deus manifestará mais uma vez ao seu povo a sua mão poderosa. Como se já não tivesse bastado as pragas do Egito, que forçaram o faraó a deixar o povo ir
em liberdade rumo à terra prometida. Deus agora tem que mostrar de novo o seu poder para este povo, povo ingrato, povo mentiroso, povo que se rebela contra Deus. Deus vai dizer: farei chover para eles então pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Deus promete resolver a situação, mas Deus diz a Moisés para que diga ao povo: eu ouvi as murmurações de vocês, as reclamações de vocês, a rebeldia de vocês, a ingratidão de vocês, mas sou Deus e sou Pai de vocês, e como Deus e Pai vou cuidar de todos vocês. Prestem atenção o que Deus diz para Moisés: o povo sairá diariamente, todos os dias, menos no sábado, porque era o dia do descanso. Depois Deus vai dizer a Moisés que na sexta-feira, quando chegasse a sexta-feira, deveriam recolher o maná por 2 dias, para a sexta e para o sábado, porque no sábado era o dia de descanso, não se podia realizar trabalho algum. Deus vai dizer: o povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova. Acho que vocês devam estar lembrados que aqui eu já mencionei há alguns domingos passados sobre esta situação que Deus colocou. Sempre tem espertinhos no meio do povo. Sempre tem aqueles que querem se dar melhor. Deus disse: recolherá a porção de cada dia. Cada dia Deus enviaria, porque o povo precisava ver mais uma vez que Deus é poderoso, que Deus não os abandonava, que Deus estava com eles, que Deus não os tinha deixado sozinhos, largados no deserto caminhando. Tinha que recolher para cada dia a porção de maná necessária para comer. Como dizia, tinha alguns espertinhos dentro do povo, e o que foi que estes, que sempre queriam se dar bem, estes fizeram? Quando foram recolher o maná, juntaram para 2 dias. Ainda era na segunda-feira, só podia juntar na sexta-feira para 2 dias. Na segunda-feira tinha que recolher para a segunda, na terça para a terça, na quarta para a quarta, na quinta para a quinta e na sexta para a sexta e para o sábado. Mas tinham alguns engraçados, alguns espertos que queriam recolher para 2 dias. E quando chegou a segunda, recolheram para a segunda e para a terça-feira. E o que era que acontecia no dia seguinte? Quando eles abriam o recipiente onde estava o maná tinha apodrecido, para nada servia, a não ser para ser jogado fora. Vejam, irmãos e irmãs, Deus providencia o alimento, mas põe o povo à prova, para ver, segundo Deus, se anda na lei ou não, na minha lei ou não. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus estava enviando o maná todos os dias, bastava confiar e de manhã recolher o maná e se alimentar e prosseguir na caminhada. No outro dia, juntar o maná, se alimentar e prosseguir na caminhada. Bastava confiar, bastava esperar no Senhor, bastava crer no seu poder. Mas os espertos colocavam o povo em uma situação de perigo pela sua desobediência a Deus, pela sua desobediência ao Senhor. E aí então Deus vai dizer: ao anoitecer comereis carne,
e vos fartareis de pão, comereis carne ao anoitecer, e pela manhã vos fartareis de pão. Agora sim, eles terão em fartura, agora sim eles terão em abundância, sem nada plantar, sem nada colher, sem nada semear, sem nada juntar, eles terão pão e carne em fartura, porque Deus irá mostrar para eles o seu poder. E assim acontece. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está atento àquilo que a gente pede. Sejamos agradecidos sempre por aquilo que o Senhor nos dá. Na falta ou na fartura, agradeçamos sempre ao Senhor. Haveremos de passar momentos difíceis. O povo estava no deserto. No deserto não tem açougue, no deserto não tem armazém, no deserto não tem supermercado. O deserto é lugar de privação, o deserto é lugar de provação. Vamos passar também por situações difíceis. Quando estivermos atravessando o deserto, na situação difícil de nossa vida, saibamos sempre agradecer. Deus Pai continua conosco e está atento àquilo que a gente diz, àquilo que a gente agradece e àquilo que a gente pede. Estavam no deserto porque pediram a libertação da escravidão. Mentiram dizendo que comiam pão com fartura, comiam carne com fartura lá no deserto. Sejamos sempre sinceros com o Senhor, pois Ele vê sempre a nossa situação e está disposto sempre a nos socorrer quando a gente confia nele, quando a gente clama por Ele, clama por liberdade, clama por justiça, clama por pão, clama por água, clama por aquilo que é necessário. Somos o seu povo, povo que Ele continua a cuidar, povo que Ele continua a conduzir no deserto da vida. Na fartura ou na falta, louvemos sempre ao Senhor. Não sejamos como este povo ingrato que se pôs a murmurar contra Moisés e Arão, os representantes do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos, irmãos e irmãs, para a atitude daquele povo no deserto. Ao invés de confiar, eles se põem a reclamar. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto.